sobre o poder da oração. Tiago, capítulo 5, eu convido os irmãos, aqueles que puderem abrir suas Bíblias, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Tiago, capítulo 5, verso 13. Está logo após o livro de Hebreus e antes da epístola de Pedro. Nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler com os irmãos aqui, porque a minha Bíblia, a versão é um pouco diferente. Então, para nós, numa linguagem só, entendermos, eu vou ler aqui com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, está aí na palavra em que nós lemos a representatividade do poder da oração. Não é um poder que vem de nós, o poder não está em nós, mas o poder está naquele que ouve e que atende à oração. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago escreve essa carta de forma muito prática. É uma carta prática porque ele nos ensina com muita clareza como é que nós devemos nos proceder. Hoje nós vamos nos ater aqui à carta escrita por Tiago. Mas nós temos, irmãos, inúmeros motivos para buscarmos ao Senhor através da palavra e nela encontrarmos a forma como orarmos ao Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, e nós temos obtido inúmeras experiências com as orações a Deus. Mas Tiago, então, ele traça para nós aqui um modelo prático, que muito tem a nos ensinar, principalmente nessa noite, e a partir deste dia de hoje. A partir desta noite, eu tenho fé e tenho certeza que pelo poder da palavra do Senhor, os irmãos, muitos irmãos, até mesmo se houver alguém que não seja membro desta igreja, mas que estiver nos ouvindo, nos assistindo, vai receber uma grande transformação através da palavra do Senhor. Esse Tiago, do qual nós falamos aqui, que escreveu essa carta, não se trata dos discípulos Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. E nós traçamos aqui, meus amados, alguns tópicos, e nós vamos nos ater neles de forma acurada, mas não tão prolixa também. Esperamos fazer de maneira que os irmãos possam compreender e ser abençoados por esta palavra. E o primeiro tópico que nós vamos tratar está justamente numa pergunta. E é um pouco, acho, fácil de responder. E diz assim: está alguém, na versão que eu havia feito, está alguém dentre vós, mas está alguém entre vós, em outra versão, sofrendo? Eu pergunto aos irmãos, quem é que não está sofrendo nesses dias, nesses últimos tempos? Quem não está sofrendo? Quem não sofreu?
Quem não tem um irmão sofrendo? Quem não tem um ente querido sofrendo? Mas é justamente por isso que a palavra de Deus, que é atemporal, fez essa pergunta há anos atrás, e é uma pergunta que muito nos surpreende nos dias de hoje. Meus irmãos, quem está perguntando é o próprio Senhor Jesus. Sabem por quê? Porque Jesus sabe cada um de nós aqui, Ele conhece o coração de cada um de nós e sabe quem está sofrendo aqui. Sabe você que está em casa aí, se você está ou não sofrendo. Então vem essa pergunta: se você está sofrendo, faça oração. Se você está sofrendo, não murmure. Se você está sofrendo, não vá contar seu problema para quem não pode resolver. Faça oração. Está alguém alegre? Só o fato de estarmos aqui nessa noite, ainda que estejamos sofrendo, mas é motivo de alegria para nós. Uma pergunta que eu sempre, ou uma observação, melhor dizendo, que eu sempre gosto de fazer, meus irmãos, quantos não puderam terminar o dia de hoje vivos? E nós tivemos essa oportunidade, então é motivo de alegria. Eu posso dizer para os irmãos, estou alegre sim, porque até aqui nos ajudou o Senhor e tenho certeza que essa é a mesma resposta dos nossos irmãos. Essa é a resposta da igreja que vive e pratica a oração no seu dia a dia, não como mero costume, mas que pratica a oração por amor ao Senhor, por necessidade de permanecer firme na caminhada. Então nós cantamos louvores, nós agradecemos ao Senhor. Meus irmãos, como nós falamos anteriormente, está sofrendo, ore, faça oração, está alegre, cante louvores. Nós lembramos da mulher do fluxo de sangue, que padeceu um sofrimento durante 12 anos, mas ela teve uma única oportunidade e não desperdiçou. Ela viu uma multidão e não se preocupou com os obstáculos que estavam ali à sua frente, mas ela tão somente se colocou ali próximo do Senhor, tocou a orla das suas vestes, e o Senhor parou para ouvir a sua necessidade. E quando ela confessa a sua necessidade, o Senhor curou aquela mulher para a honra e para a glória do seu nome. O Senhor sabia que no meio daquela multidão, essa mulher estava sofrendo. Sabia. O Senhor conhece cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe. Então, se você está sofrendo aqui nessa noite, você ore, porque o Senhor está aqui para te curar, para te libertar, para te abençoar. Se você entrou aqui alegre, louve, como nós louvamos aqui no início. O louvor não só no cantar, mas o louvor no expressar a gratidão, no confessar a gratidão a Deus. Então esse é o primeiro passo que um crente em Jesus Cristo deve dar. E meus irmãos, diante desses problemas que nós temos vivido, uma coisa é certa, não devemos murmurar. Nós devemos, ao contrário, orar, invocar a Deus. O povo de Israel perdeu tempo, perdeu a bênção, porque murmurou a Deus. Murmurou contra Deus, melhor dizendo. Ao invés do povo orar, ele murmurou. Com isso, ele ficou peregrinando ali no deserto por vários e vários anos, em razão da sua murmuração. Nós sabemos que os dias são maus. O sofrimento que o povo de Deus tem passado não é pequeno. Nós temos sofrido circunstâncias das mais variadas possíveis, né? Circunstâncias em relação ao sofrimento. Saúde, área financeira, família, decepções, relacionamentos, decepções nos seus locais de trabalho, mas
nós devemos apresentar todos esses problemas, essas decepções no altar do nosso Deus. Ao invés de nós murmurarmos contra Deus, ao invés de nós falarmos mal de alguém, nós vamos nos lançar aos pés da cruz, vamos nos lançar aos pés de Jesus e vamos orar. O salmista Davi, lá no Salmo de número 118, versículo 5, diz assim: do meio da angústia invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Do meio da angústia invoquei o Senhor. Devia ser aquele momento difícil, né? Momento pesado. Mas ele invocou o Senhor. E foi quem que respondeu a Davi? Foi o Senhor, o próprio Senhor respondeu a Davi. O Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu. E é assim que nós queremos dizer, como testemunho, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu estava em sofrimento, mas eu orei e o Senhor me ouviu. Ainda no Salmo de número 138, ele diz: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Meus amados, nem sempre a resposta é sim. Às vezes Deus quer nos dar força para continuarmos, para suportarmos o sofrimento. Porque a bênção de Deus, ela é no sim e é no não. Deus pode transformar os nossos problemas em triunfo, meus irmãos, por meio da oração. Lágrimas de sofrimento em alegria. Esse é o Deus a quem nós servimos, não há outro. E o Deus que nós servimos é assim que Ele age. E muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos porque nós nos esquecemos de orar. E orar como convém. A oração, ela remove o nosso sofrimento. Ela nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir a vontade do nosso Deus. O propósito que Ele tem para cada um de nós. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo orou para que Deus mudasse as circunstâncias da sua vida. Mas Deus lhe deu poder para suportar as circunstâncias. Meus irmãos, Jesus também clamou ao Pai lá no Getsemane: Senhor, se possível for, Deus meu, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Jesus pediu, se possível fosse, que o Pai passasse dele o cálice. Mas o que Deus fez? Deus lhe deu poder para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Maravilha, né? Jesus orou pedindo, se possível fosse, passasse aquele sofrimento. Deus deu poder para ele suportar. É fácil nós louvarmos a Deus nos momentos de alegria. É muito fácil. Muito fácil. Mas no sofrimento são poucos os que fazem. E é justamente isso que nós queremos dividir com os irmãos. Nós sejamos crentes, servos, que louve a Deus não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, de sofrimento, porque com isso nós amadurecemos. Cristão maduro é aquele que louva a Deus mesmo no sofrimento. Tiago, lá no capítulo 1, ele diz que a provação da nossa fé, ela produz ainda mais perseverança. Então, às vezes, Deus não nos responde na hora que nós queremos, ou da forma como queremos, ou nos dá um não. Mas é para que a provação da nossa fé, ela possa produzir ainda mais perseverança. Eu me lembro, Jó, diante de toda aquela situação lastimável, difícil que ele estava passando, e a mulher de Jó, ao invés de ajudá-lo, de ampará-lo, o que ela faz? Justamente o contrário. Jó,
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó falou: mulher, como falas uma louca, falas tu. Recebeste de Deus os bens com prazer, e o mal não queres aceitar? Gratidão também na provação. Gratidão na provação. Nós devemos aceitar, meus irmãos, com alegria. Com alegria. As provações a que Deus nos apresenta. Porque os irmãos já repararam uma coisa? Quando a gente está em luta, em prova, é que a gente mais busca a Deus. Certa ocasião, passado uma provação difícil, depois Deus nos deu a vitória. Foi um momento assim de busca e um momento gostoso, incrível, né? Você está vivendo uma luta e você está achando aquele momento que você está com Deus tão maravilhoso, tão gostoso. Passou-se um tempo, aí eu estava fazendo alguma coisa na minha casa, eu me lembrei, nossa Deus, como foi gostoso aquele tempo. Ah, para quê? Foi só lembrar e veio de novo, mais provações. Estava com saudades, Deus conhece o coração, né, dos seus servos. Eu não queria aprovação não, mas veio, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui alegres e glorificando a Deus. Porque Deus não nos chama, meus irmãos, à aprovação e nos deixar perecer. Deus não deixa os seus servos sozinhos. Pode uma mãe, um pai abandonar o seu filho, mas eu jamais te deixarei. É assim que Deus trata conosco. Segundo item, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em outra versão nos diz assim: a oração do justo muito pode em seus efeitos. Maravilhoso que é, né? A oração do justo, daquele que é justificado pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. Meus amados, há um trabalho maravilhoso na igreja de oração. E nós não devemos nos esquecer, quando estivermos nessa condição aqui, doentes, necessitados, devemos orar não só por nós mesmos, mas orar também pelo nosso irmão, pelo próximo. Primeiramente, nós devemos reconhecer a autoridade dos presbíteros, porque aqui, como eu disse, a carta de Tiago ela é prática. Há a autoridade dada por Deus aos presbíteros. E se você está doente, chame um presbítero. Você não tem condições de vir à igreja, chame um presbítero para ir à sua casa. Reconheça a autoridade que Deus deu aos presbíteros, aos pastores. Assim o doente reconhece que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher de oração poderosa, mas os presbíteros, eles é que devem orar por esse doente, por mim, por você. Eles oram pelo enfermo com imposição de mãos. A oração da fé, meus amados, a oração da fé. Eles velam pelas almas daqueles que lhe foram confiados. Eles oram com imposição de mãos num gesto de autoridade espiritual. E se você naquele momento sentiu que você cometeu algum pecado, você confesse os seus pecados diante de Deus. Confesse. A palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Às vezes nós esquecemos disso também, né? Não é que a pessoa está enferma, que ela cometeu pecado, às vezes não, às vezes sim. Mas o fato é que se você sentiu no coração, você precisa confessar a Deus os seus pecados, confesse. Aproveite a oportunidade de uma oração que você está recebendo, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Mas uma coisa, meus irmãos, precisa ficar bem clara para nós. Nós não temos poder para orar. Na oração, a oração nossa, ela não é aquela oração de poder que nós, seres humanos, é que temos. Mas o poder, ele está naquele que ouve e naquele que atende às nossas orações, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando você receber uma oração, saiba que o poder da oração está naquele que está ouvindo a sua oração, que há de te responder, que há de salvar a sua vida, que há de curar a sua vida, há de te levantar dessa situação difícil, colocar fé para exaltar e glorificar o nosso Deus. Por último, nós devemos orar pela nação ou pelas nações. Quando as nações elas se desviam de Deus, meus amados, aí Deus vem através da oração dos seus servos, antigamente através dos seus profetas. Deus levanta aqueles que têm um coração segundo o coração de Deus para orar. Israel, ele se afastou de Deus. Aí Deus levanta Elias, um homem sem registro nenhum de família, social. Elias era um homem simples. Deus levanta Elias, que aparece naquele cenário de caos ali, onde Israel havia se afastado do Senhor, para confrontar logo quem, né? O rei Acabe, a rainha Jezabel, confrontar o povo que estava afastado de Deus, confrontar os profetas de Baal. Então Elias era um homem de oração, por isso que ele foi levantado por Deus. É um grande exemplo para nós. E ele foi levantado num tempo de grave crise. Ele era de família desconhecida, como nós falamos aqui. Ele era de um lugar desconhecido, porém era um homem de oração. Deus não está preocupado com a nossa origem. Se somos feios, se somos bonitos, se somos ricos ou pobres, se somos bem letrados ou não. Deus está preocupado com o nosso coração, se nós somos pessoas de oração. E se Deus encontrar em nós pessoas de oração, Deus vai nos despertar para orarmos pela nação, e a resposta do Senhor vem, louvado seja o seu nome. Meus amados, Elias não só falou àqueles homens ali, mas ele falou também com Deus. Primeiramente ele clamou, ele orou, e não choveu por 3 anos e 6 meses, como nós lemos. Depois Elias orou novamente, e veio chuva sobre a terra, e a terra germinou os seus frutos. Mas Elias, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Elias fugiu, Elias teve depressão, Elias pediu para morrer. O que Deus fez com ele? Porque ele era justo, era de oração, Deus providenciou socorro para Elias, colocou Elias de pé novamente, e Elias prosseguiu na caminhada. Às vezes, meus irmãos, não é fácil. Tem provações que não são fáceis. Às vezes a gente acha que não vai suportar, quer desistir. E Deus, pela sua misericórdia, vem com a sua poderosa mão, estende para nós, nos tira daquela condição e nos coloca de pé de novo. Come, bebe e prossegue. É assim que Deus faz. E hoje nós podemos dizer que o poder da oração, poder que vem de Deus, é o maior poder
neste mundo. É o maior poder neste mundo. Grandes exércitos, grandes nações, bomba atômica, nada disso é comparado ao poder da oração. Justamente porque esse poder vem do alto, né? Vem de Deus. Nada se pode comparar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos cada dia mais nos colocar diante do altar do Senhor e orar. Orar, orar e orar. Vigiar e orar sem cessar. Orar e orar muito. E para concluir, nós temos que entender que as lutas, elas nos colocam de joelhos. É verdade? Elas nos colocam de joelhos. Elas nos deixam curvados, justamente para exercitarmos a nossa fé. Sabe por quê, meus amados? Porque a nossa dor não pode ser maior do que a nossa fé. A nossa dor não pode ser maior do que a nossa fé. Então, diante da crise, os joelhos se dobram. Foi o que nós cantamos aqui nesta noite. Segundo, a nossa dor não é maior do que a nossa fé, como dissemos, porque nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada, seja qual for o motivo. Quando a nossa fonte seca, a fonte de Deus, ela continua jorrando em nosso favor. Nós não podemos e não devemos simplesmente depender da provisão, nós devemos depender do provedor, que é o nosso Senhor. Deus faz milagres em resposta às orações dos seus servos. Quanto mais oramos, mais vemos os milagres de Deus. Meus irmãos, quando nós não oramos, nós damos mau exemplo para os nossos filhos, nós deixamos de contribuir eficazmente para o crescimento da nossa família e para a expansão da igreja. Por isso que Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, verso 16, não cesso de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações. E no capítulo 3, verso 14 e 16 diz assim, por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, oro para que Ele vos fortaleça. Meus amados, Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. O Espírito Santo faz isso por nós com gemidos inexprimíveis. Nos resta uma única coisa: orar, confiar que a resposta vem. Salmo 34, versos 4 e 6 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, de todos. Não ficou um sequer. Clamou este aflito, ou este pobre homem, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aqui em outra versão está de todas as suas angústias. Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra. Que nós possamos cada dia mais, irmãos, ser servos e servas de oração por nós mesmos, pelos nossos familiares, pela igreja, pelo nosso país e por este mundo. Porque só através da oração é que Deus vai operar nas nossas vidas. E nunca mais possamos, conforme cantamos aqui, viver ao vento, e nunca mais nos falte o tempo para buscar ao Senhor e encontrá-lo. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de buscar, Senhor, te encontrar. Que Deus nos abençoe.